Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar da ETA, isso mesmo, da Estação de Tratamento de Água. Mas antes de falarmos sobre esse processo de tratamento da água para retirar impurezas, materiais, substâncias e até micro-organismos, a gente tem aquele recadinho de sempre. E você já sabe qual é o recado. Começou a aula de ciências? Corre para pegar o quê? O seu caderno. Corre para pegar o seu penal. Claro, pega a caneta, pega o lápis para registrar, para escrever tudo aquilo que você julgar importante, tudo aquilo que você julgar necessário. Tem algumas coisas que eu mostro na tela, que se você julgar importante, anote no seu caderno. Palavras, conceitos e até desenhos valem. Tem coisas que eu falo, palavras que são importantes. Também faça o registro no seu caderno. Então vamos lá? Apresentar os objetivos dessa aula, que é entender o que é uma estação de tratamento de água, uma ETA. Além disso, compreender o processo de tratamento da água. Então nós já conhecemos a estação, sabemos a sua importância. Agora nós vamos iniciar o processo de tratamento, as etapas, os momentos característicos para que essa água colhida, recolhida da natureza, chegue potável até as nossas casas. E nós começamos com uma imagem. Você reconhece esse lugar? Provavelmente tem um lugar parecido com esse aí na sua casa. Então veja bem a imagem, cada detalhinho, o que está acontecendo. Enquanto isso, eu faço a leitura do texto para você. Qual é a importância da água que sai das torneiras ser devidamente tratada? Olhe bem a imagem. Você reconheceu esse espaço? Isso mesmo, é uma cozinha e nós temos ali uma pia com a torneira aberta. E aí, qual é a importância dessa água que está saindo da torneira ser tratada? Você já pensou abrir uma torneira e a água que sai dela não seja tratada? Tem alguma diferença? Por que é importante o processo de tratamento? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Será que na sua casa é parecido? Na sua cozinha, ali quando a torneira é aberta, sai água tratada? Provavelmente sim. Então qual a importância dessa água passar por um tratamento, eliminar micro-organismos patogênicos, a retirada de substâncias que nos causam mal? Isso está relacionado à pergunta. É importante para a nossa saúde. Se abríssemos a torneira da cozinha, do banheiro, da área de serviço ou qualquer outra torneira que a gente encontre na nossa casa e saísse água o quê? Poluída, saísse água contaminada, nós ficaremos doentes se a gente ingerisse, se a gente tomasse banho com ela, se a gente escovasse o dente com ela, preparasse os alimentos. Então a nossa casa ia ficar suja, nossa casa ia ficar poluída, nossa casa ia ficar contaminada. Imagine encher um balde com essa água, molhar um pano e passar num piso. Eu estaria passando os contaminantes para o ambiente. E quem viver ali pode sim ficar doente. Então, quando a água ela é tratada, devidamente tratada, nós estamos pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar, nosso e de quem mora conosco. Então, para que a gente não fique doentes. Então, vamos adiante? Vamos fazer a leitura de uma reportagem.
Essa reportagem foi retirada da página do governo do estado do Paraná e o título diz o seguinte: a água da Sanepar passa por 7,5 milhões de análises por ano. Uau! E alguém pergunta, água da Sanepar? Mas quem é a Sanepar? A Sanepar é a empresa de saneamento aqui no estado do Paraná. Ou seja, quem cuida das ETAs, das estações de tratamento de água, é a Sanepar. Essa reportagem é de 2021. E diz assim: antes de chegar às torneiras dos consumidores, a água da Sanepar passa por um rigoroso controle de qualidade. São realizadas análises que envolvem 99 parâmetros divididos em físico-químicos, microbiológicos, orgânicos e metais, e que vão desde a captação à saída das estações de tratamento e nas redes de distribuição. Então, se nós observarmos nesse primeiro momento essa reportagem, nós percebemos que a água que é coletada da natureza e tem o seu tratamento através da Sanepar e chega até a nossa casa, ela tem um controle muito rigoroso. 99 parâmetros, 99 critérios são utilizados. Então, desde a captação dessa água na natureza até chegar na nossa casa, controles, testes são realizados com essa água. A Sanepar produz água em 168 estações de tratamento, ou seja, em ETAs, e 1.154 poços. Nos poços são feitas análises no mínimo 2 vezes por semana, além daquelas mensais e semestrais. Nas estações de tratamento de água dos rios, as análises vão ocorrer de hora em hora, 24 horas por dia. Olha que interessante o controle que é feito nessa água para que a população não fique doente. Aqui é um recorte, um pedaço, um trecho da notícia. Se você quer saber na íntegra, fazer a leitura na sua totalidade, pegue seu celular, pegue seu smartphone e aponte para o QR Code que está na tela e você vai ser direcionado até o site. Então, como eu falei para vocês, eu vou apresentar a Sanepar. Então, na cidade onde você mora, provavelmente a água vem de um reservatório da Companhia de Água. Em nosso estado, essa companhia se chama Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Repare ali na imagem, nós temos o símbolo, o logo da Sanepar. Pergunte para os seus pais, para o responsável que mora contigo e peça a conta de água. Visualize um pouco sobre este processo. Grande parte das cidades brasileiras conta com estação de tratamento de água. Então não é só no estado do Paraná que nós encontramos ETAs. Nós encontramos distribuídas por todo o nosso país e aí controladas, cuidadas pelas suas respectivas companhias. Nela, a água então é captada de um córrego, de um rio, de um lago ou de um reservatório. Essa água doce, então, ela é captada e ela é levada, transportada para o tratamento para que ela possa ser o quê? Então, bebida, que essa água se torne potável. Então, olha as etapas que nós temos nesse momento. Tem mais etapas, mas nós temos o momento de captura, de coleta dessa água. Temos o tratamento, onde é dividido em vários estágios. Nós temos a distribuição. Então, não é fácil o tratamento da água. Não é algo rápido e deve ter muita atenção. Por isso, tem aqueles parâmetros, aqueles critérios e análises diárias mostrando a qualidade, comprovando a essa água que nós vamos fazer a ingestão, que nós vamos fazer o uso no nosso cotidiano. Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrando uma ETA. Para ser considerada então potável, a água precisa ser o quê? De boa qualidade, estar livre de contaminação, não apresentar contaminantes e de qualquer outra substância tóxica que possa nos causar mal. E aqui a gente vai fazer um parênteses. Embora a água pareça transparente, incolor, inodora, ou seja, sem cheiro, ou insípida, sem gosto, não significa que ela está boa para beber. Então,
Incolor, sem cheiro e sem gosto, não é sinônimo de água potável, pois eu posso encontrar, sim, olha lá, micro-organismos que são causadores de doenças. Eu posso encontrar materiais particulados muito pequenos que não alteram visualmente nem o gosto, nem o cheiro dessa água. E nós vamos para a nossa primeira atividade. A água de um certo rio é transparente e não tem cheiro. Acabamos de falar sobre isso. Ela pode conter micro-organismos? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Olha novamente o Fabiano dando spoiler. Nós já falamos sobre isso. Provavelmente você vai responder essa atividade com muita facilidade, pois nós já conversamos sobre isso. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos. Então essa atividade foi tranquila, né? Nós já falamos sobre isso.
várias e várias vezes sobre o aspecto dessa água. Lembra? Ah, uma água limpinha. Será que eu posso ingerir essa água limpinha? Então, o enunciado afirma que a água de um rio é transparente e não tem cheiro. Será que ela pode conter micro-organismos causadores de doença? Sim ou não? Sim! Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, invisíveis a olho nu. Só consigo observar com o auxílio do microscópio. Eles nem sempre conferem, nem sempre modificam o cheiro ou o sabor dessa água. Uma água contaminada por esses seres pode parecer limpa e mesmo assim estar contaminada e prejudicar a nossa saúde. Aqui eu mostro para vocês um esquema, um desenho de uma estação de tratamento de água. Então, ele é um material da própria Sanepar, diz assim no título: veja como a Sanepar leva água tratada até a sua casa. E nós temos 8 estágios, 8 momentos. Observe bem na tela, do número 1, captação, até o número 8, distribuição na cidade. Então, o fato de coletar essa água na natureza, tratar e distribuir, não é fácil. Por isso, existem vários momentos, várias etapas, que vai do 2 até o 7, e nós vamos ver a partir de agora. Então, a primeira etapa é um momento muito importante, que é de captação, ou seja, vamos coletar na natureza essa água. Então, a água então é captada e bombeada, é levada até a estação de tratamento. Então, nesse caso da imagem, nós temos a captação da água num rio. No segundo momento, na segunda etapa, nós temos aquela que se chama coagulação. O que é coagulação? As partículas em suspensão na água são o quê? Separadas. Vamos pensar que essa água do rio tem materiais, pedacinhos de plástico, pedacinhos de papel, pedacinhos de madeira. Esses materiais podem estar o quê? Boiando nessa água. Então, na coagulação, esses materiais que são facilmente coletados, retirados, têm um tamanho relativamente grande, conseguem ser o quê? Eliminados. Então, partículas em suspensão são separadas. Essa água fica num tanque, chamado tanque de coagulação, e depois que essas partículas, esses materiais são retirados, essa água passa para um segundo tanque, que nós entramos na etapa, no estágio 3, chamado floculação. Adiciona-se uma substância química chamada sulfato de alumínio e esse produto faz com que a sujeira se agrupe, formando flocos. Então, num primeiro momento, as partículas grandes são visíveis e elas podem ser o quê? Retiradas, coletadas, separadas, eliminadas da água. Só que existem partículas muito pequenas. Aí entra em ação o sulfato de alumínio. Quando adicionado na água, ele junta, ele gruda essas sujeiras e forma um bloco, um floco. E aí tudo isso acontece no tanque de floculação. E daí nós vamos para a quarta etapa, que se chama decantação. Como os flocos são mais densos, mais pesados que a água, eles vão o quê? Se depositando no fundo. Então, na etapa anterior da floculação, aquelas sujeiras se juntaram. Agora que elas estão juntinhas, estão maiores, ficam pesadas. Então, essa água no tanque de decantação fica quietinha, parada. E essas substâncias, por serem mais densas, mais pesadas, elas vão indo para o fundo do tanque. Aí, esse tanque ele é aberto, a água sem a sujeira passa para um outro compartimento, para um outro tanque, e aqueles flocos ficam depositados no fundo. Percebam, de cada etapa para outra, as estruturas, os materiais estão sendo retirados dessa água. E nós vamos para a nossa segunda atividade. O tratamento de água é considerado o quê? Um conjunto de procedimentos, tanto físicos quanto químicos, aplicados para que ela fique em condições adequadas para o consumo. Ou seja, para que se torne o quê? Potável. Água potável é aquela água boa, que tem qualidade para ser ingerida e utilizada pelas pessoas. Em que consiste a etapa referente à decantação? Então, nessa atividade, ele quer que vocês expliquem melhor
como ocorre a etapa de decantação. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos! E você anotou no seu caderno essa atividade super bonita? Com uma letra caprichada? Depois eu quero ver o seu caderno. Então vamos ver no que consiste a etapa de decantação? É o processo do qual ocorre a deposição dos materiais em suspensão, pela ação da gravidade realizada nos tanques. Então aqueles materiais que estão na água, eles são mais densos, mais pesados que a água. Essa água fica quietinha, parada no tanque de decantação. O que acontece? A força gravitacional, então a gravidade atrai esses materiais para o centro do nosso planeta. E esses materiais eles vão afundando no tanque, eles vão descendo, eles vão descendo, eles vão descendo, e aí pode ser retirada a água sem essas impurezas, e as impurezas ficam depositadas no fundo do tanque. E o que vimos na aula?
as etapas do tratamento de água na ETA. São 8 etapas, são 8 momentos. Nesta aula nós vimos as 4 primeiras, desde a coleta, da captação, deixar aquela água quietinha, retirar os materiais, formar flocos e deixar decantar. As outras etapas nós vamos ver num outro momento. Então, nessa aula, nós falamos sobre a ETA, a Estação de Tratamento da Água. Espero que vocês tenham gostado e até breve!